Você liga a televisão e o jornal diz que o dólar está subindo, que o dólar está muito alto. Mas afinal, essa é uma notícia boa ou ruim? Olá, eu sou o professor Estevão Sales, professor de Economia do Inteligência, e hoje nós vamos responder essa questão. É óbvio que o dólar alto, isto é, um real desvalorizado, é óbvio que isso vai atrapalhar quem quer importar, o importador. Você que queria comprar aquele carro importado, é lógico que isso também vai atrapalhar aquela viagem para Disney, do ponto de vista do turismo. Mas o economista sempre tem que olhar os dois lados da questão, né? Teve um presidente americano que reclamou porque ele disse que todo economista para no meio do discurso e fala assim, on the other hand, né? Olhando pelo outro lado, pensa do ponto de vista do exportador brasileiro. O exportador brasileiro, ele paga todos os seus custos em qual moeda? Em real. Ele paga a folha de pagamento dos seus funcionários em real. Ele paga o aluguel em real. Ele pega dinheiro emprestado e paga os juros em real. Mas na hora de exportar, ele recebe em qual moeda? Ele recebe em dólar. Então ele gasta em real, mas ele recebe em dólar. À medida que o real vai se desvalorizando em relação ao dólar, à medida que o dólar vai valorizando cada vez mais, ele está recebendo numa moeda que vale cada vez mais e pagando todos os seus custos numa moeda que vale cada vez menos. Então, para o exportador, é extremamente lucrativo. Então alguém poderia perguntar, então, afinal, olhando para uma economia como um todo, então isso quer dizer que é bom a gente ter um real desvalorizado, né? Afinal, no Brasil a gente tem tanta exportação, agroexportação, vai ajudar os exportadores de soja, mas calma. Lembra que no meio de todo argumento o economista ele para e ele diz, on the other hand, pensando bem, ter uma moeda fraca atrapalha a atração de investimentos. Nós queremos atrair investimentos externos, nós queremos capitais externos investindo no Brasil. E agora pensa comigo. Você acha que o grande investidor internacional, ele prefere investir num país com uma moeda fraca ou ele prefere investir num país com uma moeda forte, uma moeda valorizada? Vamos analisar a situação? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Imagina uma empresa americana como o McDonald's. Suponhamos que o McDonald's resolve investir no Brasil e abrir vários restaurantes aqui no Brasil, né? A gente tem que levar em conta o seguinte, se as ações do McDonald's estão sendo negociadas na bolsa lá nos Estados Unidos, você acha que os acionistas americanos querem receber seus dividendos em qual moeda? Eles querem receber em real ou em dólar? É óbvio que os acionistas americanos numa bolsa em Nova York vão querer receber em dólar, não em real. Mas espera aí, as lojas do McDonald's no Brasil, elas recebem qual moeda? Quando você vai no McDonald's, você paga em dólar ou em real? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você vai no McDonald's, você paga em real. Então, olha só que coisa curiosa. Você paga o McDonald's, você consumidor, em real. Só que os acionistas americanos querem receber em dólar. Isso significa o quê? Significa que o McDonald's vai ter que converter reais em dólar. O McDonald's aqui no Brasil, ele vai receber em real de seus consumidores, mas na hora de repassar esse real para o exterior, para os acionistas americanos que estão doidos para receber os seus dividendos, o McDonald's vai ter que converter real em dólar. Então, o que acontece à medida que o real vai desvalorizando? Ora, o McDonald's está recebendo uma moeda que está em desvalorização, que está valendo cada vez menos em relação ao dólar, e vai ter que pagar os acionistas numa moeda que está se valorizando, que está cada vez mais forte em relação ao real. É lógico que os acionistas vai chegar um momento em que os investidores internacionais vão perceber que talvez vale mais a pena tirar o seu dinheiro do Brasil e investir num país em que a moeda está valorizando. Então, se o euro estiver valorizando, vale a pena o investidor estrangeiro investir na Europa. Porque lá na Europa ele vai estar vendendo produtos, recebendo em euro, ele vai estar recebendo numa moeda que se valoriza cada vez mais em relação ao dólar. Então, gente, você vê que em economia não existem assim verdades absolutas, né? Sim, não, bom, ruim, boa notícia, uma péssima notícia. A gente sempre vai buscar olhar os dois lados, né? Lembra aquela famosa frase dos economistas, né? On the other hand. A gente sempre vai olhar bom ou ruim para quem? Depende. Você está falando para o importador, né? O importador, ele queria que o dólar caísse, né? E você está falando para o exportador, depende se você está falando de importação, depende se você está falando de exportação. Vê como tudo tem dois lados, né? Em que uma desvalorização do real pode ajudar a exportação,
mas pode atrapalhar a atração de investimentos externos. Então a gente sempre tem que olhar esses dois lados. Mas enfim, pessoal, espero encontrá-los em breve e nós vamos ver todos esses trade-offs da economia. Ah, e mais uma coisa, não esqueçam de dar o seu like, de compartilhar e de seguir o nosso canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.